Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ler o versículo 2. O Evangelho de Mateus foi destinado aos judeus. A princípio foi escrito em aramaico e mais tarde foi traduzido para o grego koiné. Evangelho de Mateus, capítulo 10 e o versículo 2. Nós louvamos a Deus porque nós conseguimos chegar, graças a Deus. Agradecer ao pastor Davi pelo convite, muito obrigado. Amo vocês, não de hoje, já faz um tempinho. E sempre é uma grata satisfação atendê-lo. Sua esposa, os obreiros, pastor Marcos, meu Deus, show, né? Jefferson que me acompanha, a pastora, pois é, eu sempre, desculpa, mas a senhora é gente boa, está aqui, ó, tá? Sempre quando nós fomos ali em Volta Redonda, meu Deus, tempo bom. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Quem achou Mateus capítulo 10, o versículo 2, diga eu achei. Agora ninguém anda, hein? Ninguém conversa. Diz-nos assim o texto. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Pedro, depois André, Tiago e João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago menor, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Repitam comigo a primeira expressão, digam assim, primeiro, não, só os vivos, digam, primeiro, Pedro. Meus queridos irmãos, eu gostaria de estudar com vocês essa noite essa expressão, primeiro Pedro. À guisa de introdução, eu trago essa noite a composição, a lista dos 12 apóstolos que foram chamados por Jesus. Algumas verdades devem ser aclaradas, entre as quais Jesus não chamou 12 discípulos, mas Jesus vai chamar entre os discípulos 12 apóstolos. E é interessante que a primeira chamada, biblicamente, no critério dos evangelhos, a primeira chamada é a chamada para a salvação. A segunda chamada seria a chamada para ser discípulo. E a terceira chamada, que é uma chamada mais particular, é a chamada entre os discípulos, seriam alguns apóstolos. E Jesus Cristo, como nunca gostou de trabalhar sozinho, então ele convoca 12 homens e manda-os, e diz o texto que ele dá poder aos mesmos para que eles expulsem os demônios e curem todas as enfermidades. Mas se nós formos prescrutar, exaurir, se nós formos analisar, e nós não faremos essa noite, pois não é a mensagem, mas se nós começarmos a pensar no apostolado, nós vamos chegar à conclusão que Jesus só chamou gente ruim. Eu vou repetir para você entender. Quando nós começamos a estudar a composição do apostolado, Jesus só chamou gente ruim. Aí você diz, misericórdia, pastor. Deixa eu explicar que o único que não errou foi Jesus. A ele toda a glória, toda a honra. Mas esses 12 aqui, se nós formos espremer, nós vamos entender primeiro que ele vai chamar Pedro e Pedro vai negá-lo. Ele vai chamar também o André, que aparecerá nos evangelhos 2 vezes, e sempre que o mesmo aparecerá, ele vai estar envolvido em números. Ele vai chamar também o Tiago e João, que são irmãos, e eles gostam dos primeiros assentos. Um quer sentar no lado direito e o outro do lado esquerdo. Aí nós vamos para um outro grupo, começando por Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Biblicamente, nos evangelhos,
existiam dois tipos de cobradores de impostos. O primeiro nós chamamos de moxes grandes, e os moxes grandes são aqueles que contratavam trabalhadores para trabalharem para si. E eles também receberam o nome no Evangelho de Lucas de maioral dos publicanos. Nós temos um moxe grande na Bíblia que é Zaqueu, no capítulo 19. A Bíblia diz que ele é maioral, então ele é o moxe grande. Mas também existem os cobradores moxes pequenos, são aqueles que trabalhavam na coleteria. Em Mateus, a Bíblia diz que Jesus passando, viu ele trabalhando na coleteria e disse: vem e me segue. E Jesus também vai chamar um homem chamado Filipe, que também é muito corretinho, ele é muito organizado, e nas multiplicações Jesus sempre contava com ele para organizar. Jesus também vai chamar um preconceituoso chamado Natanael. Natanael, ele é muito preconceituoso, porque quando Filipe achou Jesus, a Bíblia diz, e correndo Filipe a Natanael, que era o seu amigo de infância, disse assim: olha, Natanael, achamos o Cristo. Aí o Natanael olha para ele e diz: acharam o Cristo? Da onde ele vem? Qual foi a resposta? Ele vem de Nazaré. Aí eu penso que o Natanael ia dar uma sapateada, falar língua estranha e dar um glória, mas Natanael diz assim: da onde ele vem? De Nazaré? Aí ele responde: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele é preconceituoso e eu vou provar, porque Natanael ele morava numa aldeia lá em Caná. Caná é Galileia e Nazaré é Galileia. Então quem morava em Nazaré, olha, se tu não entender essa eu vou embora. Quem morava em Nazaré não falava com quem morava em Caná e vice-versa. Havia uma rivalidade. É por isso que o preconceito era existente. As crianças já cresciam dado esse preconceito. Mas Filipe está tão feliz, Filipe está tão cheio de Deus, Filipe é nova criatura, Filipe é transformado, ele nasceu de novo. Eu vou ficar falando até você entender. Quem está em Cristo, quem é cheio, Filipe ele não vai bater boca, ele não vai discutir, ele diz assim: vem e vê. Não, eu vou ensinar algo, se tu não der glória a Deus eu vou aí. Não adianta mais bater boca, discutir, mostre as obras, chame as pessoas e eles perceberão que Cristo está no nosso meio e o nome dele será glorificado. Mas não é isso que eu quero pregar. Aí Jesus também vai chamar o Tomé é incrédulo. A Bíblia diz Tomé chamado Dídimo. A palavra dídimo no grego é gêmeo. Então Tomé deveria ter um irmão ou uma irmã gêmea. E ele é incrédulo. Jesus vai chamar o incrédulo. Eu vou pregar agora só para a galeria, tá? Porque vocês aqui... Jesus vai chamar o incrédulo. Vai colocar um incrédulo no grupo dele. Aí ele é tão incrédulo que quando Jesus aparece aos discípulos lá, ele não está. Aí o Pedro diz: Tomé, o homem ressuscitou. Aí Tomé disse: não ressuscitou coisa nenhuma. Eu só vou acreditar se eu pegar, se eu tocar e se eu vê-lo. Aí Jesus na segunda aparição vai aparecer só para Tomé. Vou provar para você. Aí Jesus aparece e diz: Tomé, vem cá. Você só acredita vendo, então olhe minha mão, olhe o meu lado. Aí o Tomé, esses crentes, Tomé não são fáceis. Aí o Tomé diz assim: meu rei e Deus meu. Aí Jesus: não, tu está me adorando porque me viu. Mas bem-aventurado. Não vou mais falar com vocês. Bem-aventurado aqueles que não me viram, mas vão crer no meu nome. Mas Jesus também, pastor Davi, vai chamar um outro Tiago, chamado Tiago menor. A palavra menor no grego é Nicaros, da onde vem a tradução menor em tamanho. Então ele não deveria ser chamado Tiago, ele deveria ser chamado Tiaguinho, ele era menor mesmo. Jesus também vai chamar um terrorista. Quero ver se tu vai dar glória a Deus agora. Jesus vai chamar um terrorista, porque o Zelote, ele vem da tribo de terrorista, não é? Do partido da guerra, da raiva. Eita, eu vou falar, hein? Do ódio. Temos os saduceus, fariseus, essênios e os zelotes.
E os que faziam parte dessa tribo carregavam um punhal. Eles eram chamados de sicários. A palavra sicário era aquele sanguinolento, derramavam sangue. E é interessante que olha, se tu não entender essa, era para o Zelote carregar a espada, não é? Mas ele não carregava. E quem andava armado era Pedro. Olha como dá um nó na nossa cabeça. Ele vai chamar um, aí também vai chamar o que vai negá-lo, o que vai traí-lo. Então dá uma olhada, Jesus só chamou gente ruim. E ele não explicou. Eita, vou falar. E ele não disse assim, não, eu vou chamar o fulano. Ele não, e olha que ele ora a noite toda. Opa. E ele orou a noite toda. E não foi em 10 minutos não, e nem em 20 minutos não. Ele orou, a Bíblia diz, e orou à noite. A palavra toda no grego, ele orou sem intervalo. Ele queria que o Pai revelasse para ele. Aí ele desce do monte e chama quem ele quis. Mas ele não se justificou, porque quando ele chama, melhora. Quando ele chama, está chamado. Estou certo, meu filho? Ele que é meu Aurélio. Quando ele chama, e ele não justifica, não, eu chamei. Ele chama, enche de poder, da glória, e faz e realiza a obra. E acaba. Eita, estou com vontade de ensinar. Só que o Paulo, ele foi tentar explicar os chamados. Paulo tentou chegar na mente de Jesus, escrevendo à igreja em Corinto, na Grécia, no capítulo 1, 27 e 28, Paulo diz assim, porque Deus, percebam que ele começa usando Deus escolheu. Porque Deus escolheu. Os nobres, não. Os fortes, não. Os poderosos, não. Porque Deus escolheu as coisas que não são. Não, melhora isso aí. Andei 1.500 quilômetros para chegar aqui. As coisas que não são, as vis, as desprezíveis, a que ninguém valoriza, os rejeitados. Eita, estou sentindo Deus. Os abandonados, encheu do seu espírito como vaso de barro, porque a glória... Ei, sabe por que Deus só chamou esses homens? Para provar que a glória é dele. Que quem usa é ele. Quem enche é ele. Quem dá autoridade é ele. Quem vai fazer é ele. Eu vou ficar falando até você explodir isso aqui. Ele chamou os fracos para dar força. Ele chamou as pessoas que os vis para fazê-los grandes. Deu para entender? Para que a glória e a honra seja sempre para o seu nome. Mas é só uma introduçãozinha assim, ó. Então percebo, mas o que eu realmente quero ensinar é que nós temos aqui o Pedro. Olhe para cá. Em toda a lista da relação dos apóstolos, Pedro aparece em primeiro lugar. E eu vou traduzir essa palavra primeiro. A palavra primeiro aqui é protos no grego. E Pedro, em aramaico, é Cefas. E em grego é Petros. Como o evangelho de Mateus, a princípio, foi escrito em aramaico, então é protos Cefas. Quando traduziram para o grego, é protos Petros. Agora percebam, Pedro aparece em primeiro, pois a palavra protos significa proeminência, liderança, destaque. Eita, eu vou falar, hein? Não é primeiro para preencher espaço vazio, porque Jesus nunca chamou ninguém para preencher espaço. Ah, tem uma cadeira vazia, coloca o fulano. Não, ele chamou com propósito. Ele chamou com objetivo. Eita, estou sentindo uma graça de Deus aqui. Então, quando diz protos, fala de proeminência, de liderança, de destaque. E esse camarada aqui, realmente, ele é um destaque. Então, por que não estudar sobre os 11? Escute, porque estudar sobre Pedro é estudar sobre os demais 11. Porque Pedro, ele tem Tiago em si, tem João em si, tem Judas em si, tem Tomé em si,
tem Bartolomeu em si. Quando eu estudo Pedro, eu estudo os demais 11. Ninguém tem, ninguém é, e ninguém consegue se comportar como os demais, como Pedro. Então, quando você estuda Pedro, você estuda os demais 11, porque percebam as características de Pedro. Então, estudar Pedro, é por isso que o Evangelho coloca Pedro como protos, para uma proeminência, para uma liderança maior. E percebam, todos os maiores acontecimentos dos Evangelhos, está Pedro. E ele é conhecido na Bíblia por 3 nomes. Ele é conhecido como Simão Pedro, a palavra Simão é aquele que ouve. Ele é conhecido como Pedro e ele é conhecido como Simão Bar Jonas. Bar é filho, então ele é chamado também Simão, filho de Jonas. E esse camarada aqui, o Pedro, só me escute, ele tinha uma profissão, ele era pescador. E ele morava numa aldeia chamada Cafarnaum. A palavra Cafar é aldeia, Naum é perdão. Eu vou explicar algo aqui interessante. Cafarnaum significa aldeia do perdão, ou aldeia do Naum. Quem vai em Cafarnaum vai receber perdão. Aí nós vamos entender que quando abriram o telhado lá em Marcos 2 e desceram o paralítico, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Os teus pecados estão perdoados. E ele continuou pregando, porque Jesus só ia perdoar o pecado dele. Por quê? Porque ele está na aldeia do perdão. E quem chega na aldeia do perdão, recebe perdão. Não, você não entendeu. Ei, eu acho. Nós estamos aqui em Cafarnaum essa noite. E os que haverá perdão essa noite. Ei, Pastor Davi, eu sou um hermeneuta. Eu não sou de inventar, eu sou de original. Eu gosto do trem, eu gosto do mocotó. Biblicamente, no grego de Marcos 2, que Marcos escreve aos Romanos, Jesus não iria curar o paralítico, só perdoar o seu pecado, porque está na aldeia do perdão. Mas para a sorte do paralítico, no primeiro banco, não são vocês, pelo amor de Deus. O pastor diz, não. Mas no primeiro banco tinha fariseu, os inimigozinhos, os incrédulos. E o falso, posso falar? Vocês prometem me amar? O falso é aquele que, sabe como é? Se ele soube, quem é ele vai perdoar pecado? E sorrindo para nós, eu não gosto dele, eu vou falar, ele está sorrindo e você acredita. Para sorte tinha os críticos, e eu vou revelar algo, se tu não der glória a Deus, eu vou aí. E a Bíblia diz, e Jesus conhecendo a intenção dos corações, porque ele vai lá dentro. Eita, senti Deus agora. Aqui. Olha aqui, olha para mim. Ele para de pregar e ele vai usar uma palavra na hermenêutica de ironia. Ele diz, qual é a mais fácil? Isso é ironia. Perdoar ou curar? Mas para que o Filho do Homem, já é para você estar no alé. Para que o Filho do Homem, para provar que o Filho do Homem tem poder, eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai embora para a sua casa. Não, melhora esse glória a Deus aí, olhe para mim. Há uma palavra profética. Pastor Davi, nós não podemos tirar os críticos do culto. Não entenderam? Só o presidente que entendeu. A gente não pode tirar os críticos, os zombadores. Não deixa eles no culto. Não manda embora não. Eita, eu vou falar. A gente tem que deixar os caras, não gostei do culto. Deixa aqueles que torcem para dar errado, que fazem figa. Tomara que chova. Deu para entender? Deixa eles no culto, irmão. Porque quanto mais eles criticam, mais Deus opera no culto. Eu vou falar tudo que Deus mandou eu pregar aqui.
Quanto mais zombam do hino, mais Deus levanta paralítico. Quanto mais zombam da orquestra, mais Deus cura. Quanto mais criticam a mensagem, mais Deus opera. Então deixa eles aí. Pega na mão do teu irmão, rápido. Pega na mão do teu irmão e aperta até ele ficar zangado contigo. Aperta. E diga para ele, quanto mais criticarem você, é sinal de milagre, é sinal de vitória. Eita, é sinal de porta aberta, é sinal que ele vai multiplicar. Eu vou falar, quanto mais criticarem a tua família, mais Deus vai abençoá-la. Aleluia. Mas não é isso que eu quero pregar, não. É só uma introdução. Então a gente já conhece. E ele era pescador. Olhe para cá, rapidinho. Amo pregar aqui porque você gosta de Bíblia. Por isso que eu venho pregar aqui. Quando Jesus o chama, a chamada na vida de Pedro, ela não choca uma realidade. Jesus disse assim, ó, eu vou chamá-los agora, você será pescador. Aí ele já sabe o que é. Deu para entender? Mas de homem, ok? Por que Jesus usa essa metáfora? Porque todo mundo, eu não gosto de pescar, peixe lá, o trem, negócio o dia todo ali, eu não sei que graça tem, eu logo falo. Não, diz que desestresse, eu nunca vi, eu fico mais nervoso, que o bicho não vem. Conversa, o Carvalho Júnior pregou que não é, não, eu não gosto, eu fico mais estressado, mas tem gente que ama, amém, tal. Mas o que é? O pescador precisa ter paciência. E o original de pescador, o grego ali, significa paciência. Perseverança. Deu para entender ou preciso ser mais claro? Jesus não disse assim, eu vou chamá-los para serem conferencistas. Ele sabe o que é isso? Pregador. Eu já estava esperando isso, né? Não quero mais falar com vocês. Então eu vou chamar para ser. Não, Jesus diz assim, ó, pescador, tem paciência, gente. Às vezes o peixe não vem, tem que voltar no outro dia. Deu para entender ou não? Não, eu vou embora. Você não quer mais ouvir, eu vou embora. Tem que ter paciência. E o bom pescador sabe a hora que o peixe vem. Deu para entender ou não? Olha aqui, lá na Galileia, existiam alguns peixes, rapidinho. Como pescador, Pedro conhecia alguns peixes, entre os quais, aquele peixe que aparece em João 6,9. Já leram esse texto? Primeira multiplicação dos pães e peixes. Só vou ensinar agora. Nessa primeira multiplicação, são 5 pães de cevada, trigo inferior, e 2 peixes. A palavra peixinho no grego aí, surge a palavra sardinha. Alguém se alimenta com uma sardinha? Deixa eu ver aqui, se alguém. Jamais, né, querido? Jamais. Bate aqui, rapaz. Estou com saudade de você. Jamais. Isso aqui tem que ser peixes e mais peixes. Não é verdade? Então, não, é por isso, olhe para mim. É por isso que o discípulo disse, não dá. E o discípulo não está mentindo, não, irmão. Eu já vi gente, e o discípulo não tem fé. Coloca o pé no chão, irmão. Não dá. Não mata. É o Filipe. Não mata o discípulo. Não dá. Jesus disse, tudo bem. Não dá porque está na tua mão. Coloca na minha. Agora tu vai chorar. Se tu chorar, eu vou sentir graça. Coloca na minha para ver se não dá. Deu para entender ou não? Ei, eu estou sentindo uma graça. Sabe por que não resolveu? Porque tu está tentando resolver. Sabe por que tu ainda não venceu essa guerra? Porque tu que está querendo lutar. Abaixa essa espada, porque quem vai te dar vitória é Ele, a guerra é dele. Nós estamos querendo multiplicar coisas que nós não temos capacidade para tal. Eita, sou profeta. Jesus disse, coloca na minha mão. Fecha o olho aí, rápido. Não, eu vim cheio. Fecha os olhos, isso. Agora coloca na tua mão o teu maior problema. O teu maior problema, não é probleminha não.
Probleminha tu resolve, o possível tu resolve. Só coloca o impossível agora, aquilo que está tirando teu sono, eita Deus, aquilo que está tirando tua paz, isso, tá na tua mão. A Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida, opa, e agora nós vamos transferir para a mão dele, pela fé. Só quem tem fé, transfira para a mão dele agora, isso, vá colocando, e agora te prepara para a multiplicação, te prepara para o milagre, te prepara para a solução, te prepara para entrar por essa porta. Eu estou sentindo uma graça. Te prepara para ver Deus glorificar o nome dele mais uma vez. Ai, eu estou sentindo Deus. Eu quero glorificar. Só quem trouxe glória, vai, deixa eu ver. Quem tem um aleluia para dar? E levanta a mão até tocar no céu, vai. Dê o teu melhor, glória a Deus. Nós vamos profetizar que esta semana, começando hoje, será a semana da multiplicação de Deus na nossa vida. Amai, muanai, mai, kai, nebia, doria, ia, wido, nia, me, nia, doria, Elias. Mas vamos mais. Só um acréscimo de informação. Houveram 2 multiplicações de pães e peixes. A primeira para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sobraram 12 cestos. Na segunda, para 4.000, sem mulheres e crianças, sobraram 7 cestos. 12 fala do ministério de Jesus entre os judeus. E os 7 cestos sobrados da segunda, fala do ministério de Jesus nas 7 cidades idólatras do seu tempo. Resumindo, o ministério de Jesus é para os judeus e gentios. Paulo ele vai falar que agora não existe mais judeus, nem gentios, nem homem, nem mulher, nem escravo. Existe apenas a igreja. Pronto. Fim de papo. Mas além desse peixe que Pedro pescava, tem um outro peixe também que ele vai entrar em ação. Ou Pedro é fogo, não é? Está lá em Mateus 17. Cobraram o imposto de Jesus, eu não tenho muito tempo para explicar. Pedro ficou triste quando ele entrou em casa. Jesus disse assim: o que estão falando? Não estão pagando imposto. Aí Jesus disse: pega o anzol. Opa. Mas aí eles pescavam era com rede. Mas agora Jesus disse: pega o anzol, lança ao mar. O primeiro, não é o segundo, irmão, é o primeiro. Não, se tu não entender, eu vou embora. E o primeiro peixe que tu pegar, puxa. Abre a boquinha dele e tira lá a moeda. Ei, irmão, só Jesus, irmão. Você crê nisso? Um aluno da academia falou comigo assim: pastor, o senhor crê mesmo que foi o Quetos, o grande peixe que engoliu Jonas? Eu falei: rapaz, se a Bíblia estivesse dizendo que foi o Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava de todo jeito. Porque Deus pode todas as coisas. Mas vamos correr. Conhecemos um pouco profissão, peixes. O nome desse peixe no grego aqui é barbilhão, tá? Que é um peixe grande, que dá para engolir uma moeda. E essa moeda pode ser um denário. A palavra denário é uma moeda romana que significa 10. Ou seja, com um denário eu posso comprar 10 jumentos. Será que jumento vale? E tem hoje até em Israel outros peixes lá. Existem acontecimentos, escute, por favor, que Pedro sempre estava como prótos, como primeiro. Por exemplo, Mateus 16, só escute, é só introdução. Mateus 16, do versículo 13, olhe para mim. Jesus ele sai de Betsaida e chega nas regiões de Cesareia de Filipe. Eu tenho 4 fontes de pesquisa quando eu estudo um texto. Eu tenho arqueologia, história, geografia e teologia. Geograficamente, Betsaida para Cesareia dista cerca de 40 quilômetros. Então Jesus com seus discípulos chega em Cesareia,
uma cidade que tem uma dupla homenagem. Cesareia vem de César e Filipe seria o filho de Herodes o Grande. A cidade de Cesareia era idólatra, muito. Os judeus mais radicais moravam lá. A idolatria perpassava. Pastor Davi, Jesus andou em tantas cidades, mas ele só revelou a igreja quando chegou nas regiões de Cesareia de Filipe. Cafarnaum, Betânia, Jericó, nunca falou sobre a igreja. Mas ele só vai falar sobre a igreja quando ele chega em Cesareia. Chegando em Cesareia, ele diz assim: o que os homens estão dizendo? Elias, João, Jeremias. Aí Jesus diz: e vós? Vós é plural, os 12. Eu acho que Pedro estava atrás de um. Porque Pedro era bem curiosinho, sabe? Foi o que mais perguntou. E vós, que dizeis que eu sou? Todo mundo caladinho. Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bora, me acompanha aí, não cansa. Christos, grego enviado, e o teu pai é vivo. Aí Jesus disse assim: bem-aventurado és, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que é vivo. Deixa eu abrir um parênteses, se você não der um glória. O grande interessado em revelar Jesus é o céu. E quando eu pronuncio Jesus, é porque o céu desce. Por isso que eu não gosto de piadinha com o nome. Eu vou falar, eu não gosto de piadinha com o nome de Jesus. Eu não gosto de piadinha que, essa piada é sã. Para mim, eu não gosto dessa. É como diz o carioca, né? Essa parada não é minha. Porque quando se pronuncia Jesus, não é carne, não é sangue. Eita, é o céu que desce. Esse nome é sobre todo nome. Não, se tu não entender essa, eu vou embora. Sabe qual foi um dos motivos que a Torre de Babel, Gênesis 11, Jesus não deixou Deus completar a obra? Qualquer dia eu vou vir aqui, nós vamos estudar aquela palavra língua lá. Porque tem muita gente que só se baseia que eles falavam uma só língua, um só idioma. Pode ser. Só que a palavra língua lá no hebraico é sofá, que significa um só discurso, independente que seja só um idioma. Pode ser um chinês, brasileiro, americano, mas se eles tiverem um só discurso. Entendeu, meu amigo? Se tiver só uma visão, um objetivo, eu não estou dizendo que não seja. Eu estou dizendo que a gente tem que parar de bater só nisso. Porque quando Paulo prega lá em Corinto, lá em Filipos 16 de Atos, ele ganha Lídia, que é asiática. Ele vai ganhar jovem, que é grega. E o carcereiro é romano. Eita, peraí, segura essa glória aí. Só que Filipenses 2:2, Paulo diz que vocês pensem a mesma coisa. Como falar a mesma coisa se tem um grego, se tem um romano e se tem um asiático na igreja? Então é muito mais do que um idioma. É um objetivo, é uma meta. Eu vou falar, eita, estou sentindo Deus. Então vamos construir para que o nosso nome fique perpetuado. Aí Deus disse: o quê? Ninguém pode ser maior do que eu. Não, melhora, carioca. Olha só, o movimento vertical. Vamos construir a torre que chegue até o céu, vertical. O movimento horizontal. Saíram do Oriente e chegaram nas terras ali do Oriente.
Um outro movimento vertical. E Deus desce. E desconstrói a construção. Porque não pode, nenhum nome pode ultrapassar o nome dele, porque o nome dele é sobre todo nome. Ei, aleluia. Aí escute, voltemos aqui, senão eu vou embora. Muita coisa. E vós, tu és o Cristo. Não foi sangue. E olha que esse camaradinho de vez em quando estava na carne, hein? Mas aí ele está legal. Aí Jesus disse, também te digo que tu és Pedro. Permita-me explicar isso aqui. Tu és Pedro. Olha, nós estamos comemorando 79 anos, perdão. Se nós estamos falando, Jesus está revelando a igreja, sim ou não? Agora Jesus vai revelar como seriam os membros dessa igreja. Olha como Jesus é Jesus. Eu vou edificar uma igreja, só que essa igreja precisa de gente. E essa gente, a representação dela estaria em Pedro. Por quê? Porque tem hora que Pedro está lá em cima, não está? Lembram de Mateus 17? Transfiguração. Vou ficar aqui, eu vou dormir fora. Ele é tão exagerado que ele não quer fazer nenhuma cabana para ele. Jesus, não temos que descer, porque tem demônio lá embaixo. Como é o Pedro? Eu te seguirei até a morte. Jesus disse, rapaz, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu vai me negar. Então, essas variações em Pedro, tá ligado, meu amigo? Falaria da representação dos membros dessa igreja. Estou mentindo? Você lidera quem? Um Pedro. Conta comigo, pastor. Eu vou carregar essa caixa. Sumiu, desapareceu. Estou mentindo, pastor Davi? Eu sou profeta, irmão. Cadê? Ninguém dá glória agora, não é? Camarada vem, pastor, pode contar comigo. E outro dia está... Jesus não gosta mais de mim. É Pedro. Estou mentindo, irmão? Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima. Mas só que tem um detalhe. Jesus não desistiu de Pedro. Não, melhora. Estou sentindo graça aqui. Porque esse Pedro que vai chegar um dia... que ele ficará num nível extraordinário, Deus vai transformá-lo e enchê-lo do Espírito Santo. Eu vou profetizar para a sua família que tu tem um Pedro lá, não é para jogar fora não, porque um dia Jesus vai pegá-lo e vai transformá-lo, deu para entender? Nós não vamos jogar membro fora da igreja não. Mas ele está me dando muito trabalho. É Pedro. Mas quando ele for batizado, pega na mão do seu irmão, rapidinho. Diga assim, muito prazer. Vai, diga, muito prazer. Meu nome é Pedro. Aleluia. Tem Pedro em qualquer lugar, tem Pedro na orquestra, tem Pedro no coral, tem Pedro nas irmãs. Deu para entender? Mas não joga fora não. Por isso que Jesus disse, deixa ele aqui, que um dia eu vou pegá-lo. Deu para entender? Aí Jesus disse assim, tu és Pedro, os membros dessa igreja terão o seu exemplo, mas eu edificarei. Não, olhe para mim que eu vou traduzir. A minha, pronome possessivo. Igreja. E as portas. Se tu não der glória a Deus, eu não vou parar. E as portas do inferno. Eu vou revelar outra coisa aqui. Sabe por que a igreja aparece em Cesareia? Porque em nenhum outro lugar naquela região o inferno mandava como mandava em Cesareia. Cesareia não tinha uma porta do inferno, tinha várias portas. É plural. Só escute. Cesareia fica ali, bem perto do Monte Hermon. E uma das nascentes ali do rio, chama-se no grego de Pânias, que traduzido vem Pan. Esse Deus Pan era o Deus chefe em Cesareia.
Sabe, ei, nós já estudamos sobre o Pan. O Pan é aquele Deus metade cabrito, metade bode, metade humano, que tem uma flautinha. É o Deus da alegria. Só que também ele morava nas florestas, e à noite ninguém passava, porque ele causava pânico. Então a palavra pânico vem desse Deus chamado Pan. E ele que mandava lá. Era o troço. A arqueologia, não vai embora não, comprovou que existia uma gruta chamada templo, e na entrada do templo estava escrito assim, portal do inferno. Quem entrava para adorar o Deus Pan, passava pelo portal. Aí você diz, foi por isso que Jesus falou? Não, porque Jesus não disse porta, Jesus disse portas. Quais são as outras? Aí a arqueologia vem, mostrou ossos de porcos. Quem gostava de sacrifício de porco era o deus Baal. Os romanos construíram também para Júlio César, que já era uma divindade. Eles se baseavam na deusa Mênesis, que era a deusa da vingança. Então, se você for aos Zeus, os gregos construíram um templo a Zeus. Então, só agora, tem muitos, mas só agora nós temos 5. Ó, Pan, Zeus, Mênesis, Júlio César e Baal. Aí você vai entender agora. Porque se você não entender depois dessa explicação, já era. Jesus anda 40 quilômetros. Chega lá e diz, olha, eu vou abrir uma porta. E na hora que ele olha para trás, todo mundo procurando uma porta lá, idólatra para adorar. E ele diz, e as portas do Pan, e as portas de Mênesis, não, de Baal, de Júlio César, elas vão fechar, elas não vão prevalecer, porque a porta que eu vou abrir, ela permanecerá aberta. Meu Deus, tu não vai, a gente passa anos para estudar e tu só dá isso para mim. A arqueologia prova hoje. Vá lá em Cesareia, tu só vai encontrar crente agora, de roda, com violão. Só tem isso lá. Ei, não, tu não entendeu? Glória, glória, aleluia. Já era para tu estar aí, mas tu está desligado. Então, aquela coisa toda. Então, só todo mundo está adorando agora. Todo mundo, não tem mais Pan, não tem mais ninguém. Por quê? Porque fechou a porta de Pan, fechou a porta de Mênesis, fechou a porta de Júlio César, fechou a porta de Baal, fechou a porta de... Mas a igreja continua de pé, de pé, de pé, de pé. Aleluia, pastor Davi. Eu vou dizer isso. A igreja só é a igreja. Uma das características da igreja bíblica é que ela precisa estar onde o inferno manda. Abrir igreja onde não tem porta do inferno é moleza. Abrir igreja onde tem várias e bilhões não vale. Por que não abre aonde o diabo manda? Porque pode abrir uma padaria, não vai fechar a porta do inferno. Pode abrir um supermercado, não fecha, mas inaugure uma igreja lá. Inaugure uma igreja lá. Porque quando a igreja chega, se tudo melhorar eu não vou parar. Quando a igreja chega, o diabo começa a arrumar a mala dele. E ele vai embora e a igreja continua de pé. Essa igreja nunca será destruída. A Assembleia de Deus aqui de Madureira, em Resende, nunca será destruída. Porque ela chegou e as portas do inferno fecharam. E a igreja continua. Aleluia. Olha só, vou concluir. Vou ficar só na introdução hoje. Pedro, ele respondeu, por sua resposta Jesus revelou à igreja. Mas tem um outro momento que eu vi, que acontece com Pedro, que está em Mateus 14. Jesus soube da morte de João Batista. Jesus multiplica pães e peixes.
E depois Jesus fica lá 6 horas da tarde na beira do mar e olha para os 11 e diz: passem para o outro lado que eu não vou entrar agora, eu vou orar. O texto diz que Jesus vai subir a orar e eles foram. 6, 9, 1, 9, 12, 2, 12, 3, terceira vigília, quarta de 3 às 6. Quando deu a terceira vigília, Jesus desce do monte. Aí teve um pregador que disse assim, é meu aluno, disse assim: tinha vários barcos lá, Jesus. Não é verdade, porque eles saíam para pescar à noite, não tinha barco nenhum lá. Não tinha barco nenhum, porque eles saíam para pescar à noite. Olha aqui, ó. Teve um episódio que eles passaram a noite toda, não pegaram um peixe. De manhã, Jesus é provocativo, irmão. De manhã, Jesus chega lá e diz: ei, tem algum peixe aí? Ó, ele sabia que não tem. Tem nada. Passamos a noite toda e nada. Jesus, então entrem no barco, vão ao mar e joguem a rede ao lado direito. Se tu não entenderes essa, se à noite que os bichinhos saem, não pegaram, imagine de dia que eles vão ficar na casinha deles lá com a família. Deu para entender ou não? Mas quem mandou foi... não tem nenhum barco. Jesus vai por sobre, cima, sob, embaixo. Jesus vai. Só escute. Aquela sua batinha branca, linho do mais alto padrão. Na hora que ele está aproximando do barco, é meio de propósito, só para conjecturas, para a gente conjecturar. O relâmpago do da fica claro na hora que Jesus está em pé. Imagine um homem em pé de bata branca, 3 horas da manhã. Ninguém vai dar glória, vai? É um fantasma. Deixa eu explicar. Por que eles gritaram é um fantasma? 2 razões. Primeiro, que a ideia de fantasma já existia na Bíblia nesse tempo. Segundo, eles já tiveram casos semelhantes àquele em suas longas noites de pescaria. Deu para entender? Foi por isso que eles disseram é um fantasma. Mas quando eles gritaram de medo, Jesus disse assim: sou eu. O texto do grego mais concreto diz assim: tenham coragem. Tinha um no barco, eu não sei o nome dele, que disse: o quê? É o Senhor? Eu quero ir aí. Como é o nome dele? Pedro. Jesus disse: vem. Não vai para. Se ele mandou, eles estão atribulados por uma ordem dele, sim ou não? Jesus não perde. Vem! E descendo do barco, aí alguém diz: pastor, mas ele afundou. Esquece que ele afundou. Ele andou. Quem tem ouvidos, ouçam. Para de olhar só a falha do irmão. O camarada, a ênfase aqui não é que ele afundou, a ênfase aqui é que ele andou. Tu não vai dar glória a Deus, eu vou pregar até 1 hora. Ele foi o segundo homem que andou sobre o mar, não existe mais ninguém. Eita, estou sentindo Deus. Ele foi o segundo. Então para de olhar a falha, olha a virtude. Ele está afundando, mas ele andou, ele teve coragem, ele saiu do bar. Essa palavra profética é para o senhor e para o ministério de Resende. Quem fica no barco com medo, segurando o remo, não vive o sobrenatural. Não existe sobrenatural dentro do barco. Esse texto sobrenatural é fora. Agora quem sai do barco? Quem sai do barco? Não, eu vou falar, eu vou aí.
Quem sai do barco vai viver o sobrenatural de Deus. Tenham coragem. Por que tudo isso aconteceu? Porque lá na praia ele disse: vão. Se ele mandou, acabou. Se ele mandou chamar, acabou. Eita, estou sentindo Deus. Ele é dono do mar. Ele é dono de tudo. Deu para entender ou não? Ele é poderoso. Deu para entender ou não? Eu vou falar até você da glória. Ah, pastor, não vai acontecer. Solta o remo, irmão. Sai do barco do medo. Sai do barco da dúvida. Viva o sobrenatural de Deus. Está na hora da igreja tomar o que é dela. Você está entendendo até agora, sim ou não? Já vou terminar em 1 minuto. Você está entendendo? Então pegue na mão do teu irmão, pega na mão dele rápido e aperta, e diga: a partir dessa festa, largue esse remo, sai do medo, não olha a tempestade, não dá valor ao vento. Olha, ele está te chamando. Acredite nele. Eita, que glória. Eita, que glória. Acredite nele. Tu não vai morrer afundado não, afogado não. Esse barco não vai... Eita, estou sentindo Deus. Está na hora da igreja viver. Ai, Dória, mas... em 1 minuto eu termino. Mas não tem só coisas boas de Pedro. Agora eu queria só um exemplo de quem é nele aqui. Vou bater nele agora. Esse Pedro não é fácil. Jesus sai. Ah, pastor Marcos, pastor Davi, vocês são bons de Bíblia. Judas participou da ceia ou da Páscoa? Hein, obreiro? Outro dia eu volto aqui para a gente estudar isso. Ceia é comunhão, Páscoa é só a festa lá de libertação do povo, tá? Tá bom. E aí, chegou no Getsemane. Ah, vocês sabiam que o Getsemane era o local de culto, sim ou não? A Bíblia diz: por vezes ali estava Jesus. E a azeitona, a oliva, ela é 1/3 de água, ela é 1/3 de massa e ela é 1/3 de óleo. É por isso que quando se pega a oliva, tem que espremer primeiro para tirar a água, aí faz uma pasta. Em fazendo a pasta, aí que vai prensar a pasta. Quando se prensa a pasta sem água, vai sair o quê? O líquido virgem. A mesma azeitona, ela era amassada 3 vezes para Deus, para venda no comércio e para trazer para casa. Aí depois ele jogava fora porque não tem mais nada. Daí surge a palavra oliveira, que a tradução no radical grego significa perseverança. E a oliveira, pastor, a oliva, ela não reclama quando está sendo amassada, porque ela tem algo para dar. Me dê só mais 1 minuto aí. Ela tem algo para dar. Sabe por que Deus permite que tu seja amassado? Eita, prensado. É porque Ele quer extrair o melhor óleo. Ai, boas. Eita, é para tu chorar mesmo. E Ele nunca vai te jogar fora depois de tirar, porque sempre haverá um líquido, um óleo. O dia que Ele parar é porque Ele já buscou a sua igreja e já levou para o céu. Levante a mão e receba um consolo de Deus esta noite. Se Ele está te amassando é porque vai sair um líquido. É porque Ele sabe que há algo em nós
E Jesus foi, Judas vem, lembra da história de Judas? Chega, Pedro puxa a espada, que na verdade no grego é misraim, que significa adaga, não é espada grande, é uma adaga para limpar peixe. Pedro corta a orelha. Jesus disse assim: Pedro, abaixa a espada, porque a espada que tu usarão contra você. Se você entende que eu sou profeta, escute. Ah, pastor, por que eu estou sofrendo? Dá uma olhada no passadinho recente. Quantas vezes nós usamos espada para ferir os outros? Eita, eu vou falar. Quando a gente é pedra é fácil. Mas depois que a gente passa a ser vidraça, vidro. Jesus não era para ter apoiado o Pedro, falar isso aí. Jesus, não é assim que eu venço. Não é assim que eu venço. Se eu quisesse, eu oraria ao Pai. E Ele me livraria e mandaria milhares e milhares. Mas para esse fim eu vim. Jesus foi preso. Terminando. A profecia que o galo cumpriu-se. Galo não é a ave. A palavra galo no grego é galício ou galicium no latim, melhor dizendo, que é toque de trombeta. Antes que a trombeta toque 2, 3 me negarás. Porque não pode ter galinheiro em Jerusalém, porque é impuro. Igual lá na Inglaterra, quando se toca para mudar a guarda da rainha. Por que 2? Porque é festa de Páscoa, tem quase 17 nações, conforme Atos 2. Para os soldados ouvirem, tinha que ser mais de um toque. Não sendo Páscoa a festa, somente um. Como é que esse galo vai ficar olhando a hora que Pedro vai negar? Ele nem relógio tem. Então não é o galo ave, é o toque de trombeta. E ele negou, chorou amargamente. O texto diz: chorou sem intervalo. Jesus morre, sábado silêncio, mas domingo de manhã, levante a mão que eu tenho uma profecia, mas levanta até tocar no céu pela fé. Segura aí. Tua sexta pode ser de muita tristeza, choro, perdas. O teu sábado pode ser de um silêncio terrível. Mas no domingo, e o domingo já está chegando com a vitória de Deus. Eu quero que você entenda isso essa noite, que tu não vai morrer na sexta. Deu para entender? Domingo ele ressuscita. Ele atravessa a praia e já estamos lá no final do texto. Ele prepara um peixe ali para os discípulos e está todo mundo reunido. Eu termino agora. Ele dá uma olhada para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho. Jesus fica 40 dias ensinando. E diz: olha, eu vou e vou mandar o outro da mesma espécie, o Espírito Santo, que vem da mesma origem, da mesma fonte. Fica em Jerusalém até do alto, seja revestido de poder. E lá Jesus foi subindo e voltou. E a forma que Jesus está é Colossenses 2:8, você estuda depois em casa. Aí eles foram orar, e orando. Acaba o Evangelho de João, começa o livro de Atos. E eu termino agora. Os 5 primeiros capítulos de Atos só dá Pedro. Não, vou embora. Os 5 primeiros capítulos de Atos só dá Pedro. Capítulo 1, Pedro diz assim:
vamos escolher alguém aí para preencher o lugar de Judas. Zerinho 1, sorte. É isso aí. Entre o Matias não fez nada, não era ele. O que era para preencher está chegando aí no capítulo 9 de Atos. Deu para entender? Não, eu vou embora, você não está mais ligado. Capítulo 9 de Atos. Aí o capítulo 2, festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O Espírito Santo desceu. Opa! Foram repartidas línguas como de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas. E barulho para cá. Eu vou falar, pastor, eu estou por aqui. Eu estou por aqui, desses pregadores que estão pregando contra o Espírito Santo. Se tu quer igreja fria, vá lá para o inferno, vá lá para o hospital. A igreja de Deus é cheia. Eu estou por aqui. Olha, pastor, eu estou por aqui. Eu estou engasgado com os pregadores gênios de meia tigela. Que eu vou falar, Jesus, que dizem assim, para que barulho, para que fogo, mas quando é o time dele que está jogando, ele faz barulho. Até alguns crentes que dizem, para que gritar, tu não dá glória aqui, mas tu grita gol na tua casa. Pelo menos eu grito, é glória, é glória, é glória. Estou por aqui, porque Jesus é educadinho. É porque meu jeitinho de... Eu não sou muito de falar. Mas vai lá no Face dele. Não para de falar. Não, porque o meu jeito é comportadinho. Fica falando mal do culto. Eu vou falar. Não gosta de dar glória a Deus, mas faz fofoca. É mexeriqueiro. Eu vou falar. Não dá glória a Deus, mas só sabe reparar a vida dos outros. Para cuidar da sua vida, meu irmão. Aproveita essa noite que nós estamos aqui na olaria de Deus. Não deixa, pastor. Não deixa apagar esse fogo. Barulho. Foi um barulho tão grande que o povo disse, ei, estão embriagados. Quem vai levantar? E levantando-se, Pedro disse, espera parar. Só aqui quem profetizou foi Joel. Meu Deus, já vai. Ele é teólogo já. E ele diz, o Cristo que morreu e ressuscitou está à direita de Deus. Prega uma mensagem cristocêntrica. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Não, você não entendeu. Atos 3, Pedro e João. Tinha um paralítico lá, dá esmola. Ele disse, não, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta! Não, se tu não melhorar, eu vou embora. Atos 4. Vendo o paralítico andar, o sinédrio chamou Pedro e disse, com que autoridade fizestes isso? Pedro diz, eu fiz da autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Não, eu vou embora, você não entendeu. Atos 5. Aí eu termino agora. Vem um Ananias, lá com a Safirazinha, enganaram. Vão enganar o pastor, vamos dar só metade do trem. Se fosse o Pedro lá, esse já era. Mas era um Pedro lá aqui, não é mais um Pedro lá, é um Pedro aqui. Agora viu como tu não dá glória? Eu estou de olho. Aí o Ananias, aí ele disse, olha Ananias, você não mentiu a mim. Você mentiu ao Espírito que está em mim. Lá vem a Safira. Pastor. Resumindo, os mesmos que levaram o teu, levarão você. Não é para rir, mas houve um temor muito grande que ninguém deixou de dar dízimo a partir daquele período. E eu termino. Sabe por que os Ananias e Safiras ainda estão na igreja, pastor? Enganando alguns pastores, líderes. Porque está faltando o Espírito Santo. É por isso que algumas Ananias e Safiras enganam alguns obreiros. Mas eu vou terminar minha participação tão simples essa noite, profetizando sobre sua vida e a vida desse ministério. Que enquanto tu tiveres o cajado na mão, ninguém vai te enganar. Haverá um discernimento.
Quando as pessoas começarem a abrir a boca para falar alguma coisa, o Espírito do Senhor te revelará a verdade. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Fica de pé dando glória a Deus se tu podes. Eu vou voltar para estudar o que eu queria estudar. Isso é só a introdução. Olhe para o teu lado aí. Olhe para o teu lado. Olhe para o teu lado. O Pedro aí, ó. Mas Deus vai fazer algo extraordinário. Há esperança para você. Erga-se. Aleluia. Erga-se. A esperança. Escute isso. Pedro vai escrever 2 cartas e vai morrer de cabeça para baixo, conforme a tradução, porque ele não quer, a tradição não quer morrer como Jesus. É por isso que ele é protos, tem liderança. Não ache que se você errou, acabou. O Deus de Pedro está aqui essa noite para dizer: tu me amas, eu te amo. Oh, Deus vai te dar a segunda chance. Oh, eu estou sentindo Deus. E eu quero chamar aqui rapidamente, porque eu já ultrapassei todos os limites. Aqueles que querem a segunda chance. Você pensou que não havia solução para você? Você está enganado. Você achou que acabou na sexta-feira, o domingo chegou. Você achou que ele ia acabar com você? Não, ele te ama. Alguém que quer a segunda chance, vem aqui esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem. Vai, meu irmão, me ajuda essa noite aí. É a segunda chance que ele está te dando. O teu primeiro momento não foi bom, mas o teu segundo momento será extraordinário. Ei, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. O teu primeiro momento foi muito turbulento, muitas dificuldades, mas o teu segundo momento será de muito gozo. Ah, eu sinto Deus. Deus me trouxe aqui para pregar esta palavra essa noite. Amai, eu não sei por que você não está orando comigo aí para Deus quebrar as correntes. Eu não sei por que você não está orando. Ei, a tua segunda chance chegou. Mamãe no Fiondoria, a tua segunda chance chegou. Pode vir. Não vai embora. Não acha que acabou. Pastor Carvalho, há solução, claro. Eu estou pregando um Jesus que te ama, um Jesus que transforma, um Jesus que liberta. Tem mais gente aqui, eu sei que tem mais gente aqui. Ei, você que está afastado da igreja, volte urgente. Volte agora, é agora. Ei, você que está longe, volte correndo agora para Jesus. Não vá embora sem voltar essa noite para Jesus. Ouça a voz do profeta de Deus essa noite. Alguém aqui que precisa voltar urgente. Não saia. Não vá embora. Há uma pressa de Deus em te perdoar. Há uma pressa de Deus em enchê-lo. Ele está aqui dizendo: olha, tu me amas, então erga-te, fique de pé. Há mais alguém? Eu tenho que passar o microfone. Há mais alguém? Faz sinal com a mão. Jesus está te chamando.
Jesus está te chamando. Algemado. Olhe na sua direita, na sua esquerda. Um peso. Veja se alguém. Oh, quão É triste hoje. eu andei. É agora. É agora. Até sentir a mão. É agora. De Cristo. É agora. Eu vou Não passar o sou microfone. mais quem eu era. Queríamos muito orar por você. Ei, Pedro. Pedro. Tocou-me. Pedro. Jesus. Pedro. Tocou-me. Pedro. De Pedro. paz Ele encheu. Ei, Pedro. Meu coração. Ei, Pedro. Ei. Oh, o Senhor glória. Jesus me Glória. tocou, livrou-me da escuridão. Nós temos 3 aqui diante do altar. E uma alma vai, olha só, ela está se derretendo na presença de Deus. A última vez que nós estivemos aqui, nós trouxemos o livro A Síndrome de Judas. Hoje eu trago a Síndrome de Jezabel e na próxima vez eu vou trazer a Síndrome do Filho Pródigo. Essa aqui é a parte moral da igreja. Eu quero que cada irmão compre esse livro aqui. Você nunca vai ler sobre Jezabel como está nesse livro aqui. Tem muito hebraico, tem muita tradução aqui. Aqui eu falo sobre a parte. Judas é a parte espiritual da igreja e Jezabel é a parte moral da igreja. Tá bom? Senhor, nós te agradecemos por essas vidas que estão aqui. Perdoe os seus pecados. Escreva os seus nomes no livro da vida. Levanta-os. Firme os seus passos. Que eles permaneçam fiéis até o dia do arrebatamento da igreja. Guarda-os, orienta-os, protege-os e que esta salvação alcance os seus lares, para que todos os seus sejam glorificados. Quem recebe esta palavra pregada, levante a mão e dê o teu melhor glória a Deus esta noite.